Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Vamos se achegando. Todos aí. Queria agradecer a presença de todos. Fico muito feliz hoje de ver a nossa igreja com bastante gente assim, bastante gente de outras igrejas também vindo nos visitar. Queria agradecer também a presença do pessoal da Nova Canaã, da Igreja Nova Canaã, da Igreja Presbiteriana Boas Novas, da Igreja Presbiteriana de Araraquara, IPA, representantes da igreja de Guariba, da Colheita, Igreja Colheita de Araraquara, Igreja Batista. E tem mais gente ainda para chegar, ainda creio que já está chegando. Tá bom? Mas fico muito feliz de ter todos vocês aqui hoje com a gente nesse evento, e agradeço também principalmente a federação que nos ajudou nesse congresso, nessa organização desse congresso, e todos que trabalharam, né, para hoje esse evento estar acontecendo aqui. Bom, queria agradecer a presença do pastor Reverendo Allen Porto, bom, da igreja lá, e da primeira igreja. Queria agradecer também o Conselho de Barretos, bom, disponibilizado a sua vinda. Um abraço para toda a igreja lá e para a família. Bom, e agradecer a todos. Bom, muito feliz por todos estarem aqui com a gente hoje. Dar início ao nosso congresso, dedicados à sua glória e da casa ao mundo. Bom, e para a gente dar início, propriamente dito, vou chamar o nosso secretário presbiterial, Vinícius, para estar fazendo uma oração para a gente estar dando início. Vamos orar, irmãos? Grandioso Deus, ó Pai nosso, te louvamos, agradecemos por mais uma semana que o Senhor nos concede e por essa oportunidade que temos de mais uma vez nos ajuntarmos como igreja, ó Pai, para louvarmos ao Senhor, sermos edificados. Te louvamos por esse tempo oportuno que podemos dedicar para a edificação da nossa fé. Nós te agradecemos, ó Deus, pela liberdade que temos de te louvar, de falar das coisas do alto, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor tem sido gracioso para conosco, para com a nossa federação, para com a nossa juventude aqui da região, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, por esse congresso que é prova do teu amor, da tua graça para com as nossas vidas, ó Pai. Obrigado por toda a preparação, por tudo que nós trilhamos até aqui. E os nossos corações estão cheios de alegria, ó Deus, por podermos chegar a esse momento tão esperado. E nós queremos rogar ao Senhor, ó Deus, que venha trazer, ó Deus, boas reflexões a nós. Venha, ó Deus, transformar as nossas vidas. Venha nos ajudar, ó Deus, por meio de tudo que vamos desfrutar aqui, desenvolver um relacionamento mais íntimo com o Senhor e também sermos testemunhas, ó Deus, cartas vivas do Senhor, sermos, ó Pai, bênção na vida daqueles que nos cercam, ó Pai. Conduza, ó Deus, cada momento dessa noite, do dia de amanhã também. Conduza, ó Deus, o nosso preletor, pastor Allen. Conduza, ó Deus, o ministério de música que irá nos conduzir. E, ó Senhor, abra os nossos corações, o nosso entendimento, para que a Tua palavra seja recebida e possa produzir os efeitos, ó Deus. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Queria chamar a Eduarda, que vai fazer uma devocional para a gente. Boa noite, irmãos. Antes de dar início à devocional, eu gostaria de fazer mais uma oração. Oremos.
Senhor meu Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Muito obrigada pela vida de cada um aqui, porque o Senhor os trouxe em segurança. Eu te peço, Pai, para que por meio dessa palavra o Senhor esteja falando em nossos corações e que o Senhor esteja nos ajudando, ó Deus, a glorificar o seu nome. Te peço para que o Senhor nos abençoe e, em especial, abençoe esse congresso. Em nome de Jesus, amém. Bom, primeiro dia do nosso congresso, o tema é Dedicados à Sua Glória. Mas o que significa dar glória? Bom, segundo o dicionário, é o mesmo que atribuir grandeza, dar honra ou dar orgulho a alguém. Mas como nós, pecadores, com uma natureza corrompida, poderíamos atribuir grandeza a um Deus que é perfeito e dar orgulho a Ele por meio das nossas vidas? Para isso, eu convido os irmãos a abrirem em Tito 2, e nós vamos ler do versículo 11 ao 15 para obtermos essa resposta. Tito, capítulo 2, de 11 a 15. Diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Bom, de acordo com a Bíblia, de acordo com esse texto, o primeiro passo para que nós consigamos glorificar a Deus por meio das nossas vidas é renegar as nossas paixões e toda a prática da impiedade, como diz no versículo 12. Então, diz assim, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. E aí é o segundo passo, que no lugar dessas atitudes, no lugar desse estilo de vida, nós possamos substituir essas obras por uma vida sensata, justa e piedosa. A terceira forma que nós temos para glorificar a Deus, além de renegar todas essas atitudes e substituí-las por uma vida sensata, justa e piedosa, é sermos constantes nessa obra. Então nós devemos ser constantes e estarmos vigilantes, vivendo em obediência, na esperança da vida eterna, e até a volta de Cristo Jesus. Como diz no versículo 13, diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Bom, Cristo se entregou na cruz por nós, com a finalidade de nos salvar dos nossos próprios pecados e nos purificar, nos reconciliando com Deus e fazendo de nós um povo santo, exclusivamente seu. A sua graça salvadora se manifestou a nós para que sejamos um povo zeloso de boas obras e que vivamos em obediência a Ele. Que nós possamos nos despir das nossas próprias vontades, dos nossos pecados mais intrínsecos e normalizados, de toda soberba e de atitudes que não são coerentes a de alguém que teve o seu caráter moldado por Cristo, e a sua vida entregue em obediência a Ele. Que sejamos de fato um povo santo, que não sirvamos a dois senhores, mas que sejamos exclusivamente dele, tendo uma vida sensata, justa e piedosa, até a sua volta, para a sua honra e glória. Amém? Convido os irmãos para que façamos uma outra oração. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por meio dessa sua palavra, que o Senhor tem tocado em nossos corações. Eu te peço em especial para que o Senhor esteja nos ajudando, ó Deus, a ter uma vida que de fato glorifique o seu nome, que o Senhor use esse congresso, ó Deus, para tocar nossos corações, não só para que entendamos a sua palavra, mas que por meio dela nós possamos aplicá-las nas nossas vidas e assim ter uma vida, uma mudança que glorifique a Ti, Pai. Cuide de nós, em nome de Jesus. Amém. Convido a equipe de louvor.
Vamos nos colocar em pé, então, irmãos. Vamos adorar ao nosso Deus através dos cânticos. Antes do tempo existir, escolheu-nos pra si. Nos encontrou e por graça Ele nos adotou para a sua glória e pro seu louvor, para a sua glória e pro seu louvor. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor para a sua glória e pro seu louvor. Cristo e seu sangue a nossa redenção concedeu. Com o fim de nos tornar cordeiros de Deus, para a sua glória e pro seu louvor, para
todo viver pra tua glória será, e nós esperamos por ti. Confiantes que lá no fim nos resgatarás, a promessa feita aqui traz certeza, todo viver pra tua glória será. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor para a sua glória e pro seu louvor, para a sua glória e pro seu louvor. Declaremos ainda que tudo é para a glória do Senhor com o próximo cântico. Desde a eternidade, a cruz enche a história, o amor do Criador, bondade ao pecador, de graça nos chamou, o Santo se entregou, o sol da justiça, a esperança da terra, cantamos ao grande eu sou. Pra tua glória seja toda a história, tu és o rei de toda a terra. Pra tua glória seja nossa história, eterno rei, vamos anunciar. Desde a eternidade, a cruz enche a história, o amor do Criador, bondade ao pecador, de graça nos chamou, o Santo se entregou, o sol da justiça, a esperança da terra, cantamos ao grande eu sou. Pra tua glória seja toda a história, tu és o rei de toda a terra. Pra tua glória seja nossa
olho há de ver toda beleza e eterno poder. Dobrem os joelhos, línguas confessem, viva o Rei que nos fez viver. Todo olho há de ver toda beleza e eterno poder. Dobrem joelhos, línguas confessem, viva o Rei que nos fez viver. Pra tua glória seja toda a história. Tu és o Rei de toda a terra. Pra tua glória seja nossa história. Eterno Rei, vamos anunciar. Vamos anunciar. Elevemos os nossos pensamentos a Deus. Vamos fazer uma oração. Ó Santo, bendito Deus, neste momento, ó Deus, reunidos aqui neste lugar, ó Deus, declaramos, Senhor, que tudo é para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Te agradecemos porque o Senhor tem nos capacitado a Te adorar e a Te engrandecer, Senhor. E que o Senhor possa estar nos capacitando, ó Deus, para não somente em cânticos, mas com as nossas vidas, glorificar ao Senhor por onde quer que a gente ande, em todas as nossas obras, ó Deus. É o que pedimos, ó Deus, e te agradecemos desde já. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Gostaria de chamar o reverendo Allen Porto aqui pra gente fazer uma oração com ele. Vamos orar e agradecer pela família, pela vida dele. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos por mais esse dia, Senhor, aqui em Tua presença. Graças te damos, Senhor, por esse privilégio de estarmos reunidos hoje, Senhor, aqui na Tua casa, Senhor, poder louvar o Seu nome, Senhor, te engrandecer, escutar e aprender mais sobre a Tua palavra, Senhor. Senhor, meu Deus, eu te agradeço pela vida do reverendo Allen Porto, Senhor, pela igreja de Barretos, pelos seus familiares, Senhor, pelos seus entes queridos, que o Senhor os guarde, os proteja, Senhor. Muito obrigado pelo Senhor ter o protegido na vinda, Senhor, para Araraquara. Que o Senhor venha abrir os nossos corações, os nossos entendimentos, Senhor. Que a palavra ministrada hoje aqui faça frutos nos nossos corações, Senhor. Que essas palavras a gente possa estar proclamando, Senhor, o Evangelho ao mundo, Senhor, afora. Que não venha só ficar aqui dentro dessas quatro paredes, mas que venha dar fruto, Senhor. E que através de nós, Senhor, a gente possa estar alcançando mais pessoas. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Boa noite, irmãos. Deixa eu começar agradecendo, a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecendo o convite dessa igreja e também da federação. Cheguei aqui no interior de São Paulo em 2018. Eu sou original de São Luís, Maranhão, e fiquei lá em São José do Rio Preto
em 18, 19 e 20. E em 2021 fui para Barretos, né? E cheguei ao parque, né, ao presbitério de Araraquara. Então fiquei no presbitério durante esse período até que fosse realizado o desmembramento, né? Então se dividiu entre o presbitério de Araraquara e formou-se um novo presbitério, o presbitério de Barretos. Mas é uma alegria poder rever alguns irmãos aqui do presbitério de Araraquara e assim rememorar algumas coisas, né? Obrigado pela oportunidade de estar com vocês e de podermos juntos pensar sobre coisas tão fundamentais, tão importantes para a gente, como esse tema do que significa ser dedicados para a glória do Senhor. Então, para isso, eu quero primeiro convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos 15, versículos 5 e 6. Esse é o texto que deu origem a esse título, né, a essa proposta. Ele não vai ser exatamente o texto da nossa meditação, mas é um texto que, por ser a base do título, já prepara o cenário para aquilo que nós vamos ver. Então, Romanos 15, versículos 5 e 6, a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O foco do apóstolo é efetivamente que a igreja do Senhor, a uma voz, né, concordemente, todos em acordo, com uma mesma visão, caminhando em uma mesma direção, tenham esse foco em glorificar ao Senhor com tudo aquilo que são, com tudo aquilo que fazem. Essa visão já deveria despertar a nossa consciência e nos convidar a repensar a nossa própria caminhada como igreja, para a gente avaliar, será que na nossa caminhada como igreja nós estamos juntos, concordemente, em uma mesma direção, buscando a glorificação do Senhor? Mas, partindo desse texto, eu quero convidar você a olhar para Hebreus, capítulo 11, versículos 24 a 26. Porque a partir desse texto a gente vai observar um exemplo mais concreto de uma vida dedicada à glória do Senhor e como é que isso se relaciona com a nossa experiência, com a nossa cultura, com os desafios que são colocados diante de nós. Hebreus 11, de 24 a 26, a palavra do Senhor diz assim: Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Nós temos uma pergunta, um ponto de partida que na verdade já foi feito na devocional aqui. Quando a gente pensa no tema dedicados à sua glória, talvez uma pergunta inicial para a gente é: o que significa isso? No fim das contas, a gente tem essa conversa sobre fazer tudo para a glória de Deus, né? Portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu lembro uma vez de estar aconselhando uma moça e ela dizia: olha, essa conversa é bonita, mas o que significa na prática? Eu não consigo ver, por exemplo, como é que eu vou regar o meu jardim e regar o meu jardim para a glória de Deus.
O John Piper tem um texto bem antigo que ele dizia: tome suco de laranja para a glória de Deus. E às vezes algumas dessas coisas não são bem compreendidas por nós. O que significa isso, né? Qual é a dimensão concreta? Às vezes por problemas na nossa compreensão teológica, uma visão dualista. Às vezes porque a gente não parou tempo suficiente para considerar como a totalidade da nossa vida responde a Deus e assim pode oferecer algo ou para a glória dele ou para a glória de outra pessoa. O que significa, no fim das contas, ser dedicado à glória de Deus? Quando a gente pensa sobre isso, no fim das contas, nós vamos perceber que existem basicamente duas propostas de vida. Ou você oferece glória a Deus, ou você vive para a glória de Deus, ou você vive para a glória de alguma outra coisa ou de alguma outra pessoa. Um falso Deus. Em resumo é isso. Você sempre está vivendo para a glória de alguém ou de alguma coisa. E ou será o Deus verdadeiro, o alvo da sua vida e aquele a quem você dedica a glória, ou alguma outra coisa ou alguma outra pessoa ocupará esse lugar. O nosso tempo nos convida, obviamente, à busca da glória pessoal. Então, no nosso tempo, nós somos encorajados a abraçar lemas como esse ali em cima. Talvez quem estiver lá atrás não vai conseguir enxergar bem, né? YOLO, Y-O-L-O, é um resumo do lema You Only Live Once. Você só vive uma vez. E aí esse lema, basicamente, você só vive uma vez, quer dizer, aproveita a sua vida agora ao máximo. Mais antigo, daquela época daqueles que assistiram Sociedade dos Poetas Mortos, né? Pessoal da geração Z, pergunte aí para os seus pais e avós, né? Que filme é esse? Sociedade dos Poetas Mortos. E eles vão lembrar vocês do lema Carpe Diem, que é algo no sentido de aproveite o dia. Uma filosofia muito parecida com essa, você só tem o agora, aproveita ao máximo aquilo que você tem, aquilo que você pode. Essa mensagem nos é oferecida na cultura continuamente. De novo, os mais antigos vão lembrar do filme que passava na sessão da tarde, na época que eu era criança, Vivendo a Vida Adoidado. Talvez você consiga resgatar na sua memória Curtindo a Vida Adoidado, exatamente. Olha aí, até minha memória está falha. Curtindo a Vida Adoidado. Talvez os mais recentes possam olhar para séries como Emily in Paris, ou algo nesse sentido. Mas uma mesma mensagem que está sendo trazida para a gente por meio de filmes, séries, músicas, personalidades, influenciadores, que estão dizendo, você só vive uma vida, aproveite o que você tem agora. Talvez alguns de vocês aqui não tenham confessado abertamente, mas há uma semana, 2 semanas atrás, estavam acompanhando o rancho do Carlinhos Maia e vendo as loucuras acontecendo por ali. Talvez alguns de vocês aqui estejam acompanhando de perto as polêmicas em torno da Virgínia, ou na CPI das Bets, ou falando sobre o seu divórcio. O fato é que essa mensagem chega para a gente. Você tem que aproveitar agora. Você tem que curtir o seu melhor momento. Você tem que viver para encontrar a sua satisfação, a sua alegria. Você tem que correr atrás dos seus sonhos. Você tem que aproveitar o melhor momento da sua vida, que é a sua juventude. Aliás, tudo mentira, tá? Mas esse é o convite. E esse convite é muito sedutor. Ele é sedutor porque ele nos envolve desde cedo.
Nós somos cercados por essa mensagem. Você não precisa de mais do que 2 cliques. Um para destravar o seu celular e o outro para entrar no Instagram ou no TikTok. E você começa a receber essa enxurrada de mensagens. 2 cliques, um para ligar a TV e o outro para ativar o aplicativo do Netflix. E você começar a receber essas mensagens. 2 cliques. Um para, talvez agora falando, né? Um para dizer Alexa, e ela vai ativar e você diz, toca algo no Spotify para mim. E ela vai começar a tocar os hits do momento, que vão sugerir as mesmas coisas. Você tem que aproveitar o seu momento agora. Você tem que curtir a sua melhor vida. Você não pode perder tempo. Está todo mundo aproveitando. Só você vai ficar de fora. Essa é a mensagem da glória pessoal. Você tem que viver para a sua glória. Você tem que estabelecer o seu reino. Você tem que encontrar a sua felicidade. Você tem que viver para si mesmo. Infelizmente, cercados por essas mensagens, muitos de nós começaram a abraçar essa visão de mundo. A gente até continua vindo para a igreja, continua participando das programações. A gente participa no domingo, a gente escuta 1 ou 2 horas de culto, mas durante o resto da semana, a nossa mentalidade e os nossos desejos são formados na grande escola da Babilônia, com seus diferentes professores, instrutores, influenciadores. E aquilo que Deus nos chamou para fazer, praticar, o discipulado, no fim das contas está sendo praticado pelo mundo. E nós nos tornamos os discípulos de influenciadores e pessoas que não temem o Senhor e que disseminam a sua visão de mundo falsa com toda coragem e alegria, anunciando: essa é a boa vida. Olha para as suas escolhas. Talvez o curso de faculdade que você escolheu não teve como foco a glória de Deus. Teve como foco: eu quero ganhar dinheiro ou eu quero ser feliz profissionalmente. Olha para o seu namoro. Talvez o seu namoro não esteja baseado em: eu quero glorificar a Deus e caminhar para um casamento que glorifique a Deus. Talvez esteja simplesmente baseado em algo parecido com: eu quero beijar na boca. Olha para a atividade física que você faz. Você entrou na academia. Talvez a sua motivação ao entrar na academia não foi: eu quero glorificar a Deus cuidando do meu corpo. Não, foi: eu quero meter o shape. E assim, a disputa, a antítese fundamental entre viver para a glória do Senhor ou viver para a glória de alguma outra coisa ou de alguma outra pessoa está estabelecida claramente diante de nós. O mundo seduz. E muitas vezes nós, mesmo estando aqui dentro da igreja, vivemos segundo visões de mundo falsas. Só para dar um exemplo disso, eu lembro de uma história até hoje que me marcou muito, mas uma história trágica, em grande medida. Eu estava em uma igreja num domingo pela manhã e estava tendo uma aula de escola dominical. E eu estava ministrando um material para os jovens daquela igreja e soube que na classe de adolescentes começou a ter um burburinho, né, uma discussão lá. Aparentemente a coisa foi contornada, ou pelo menos a gente não soube como a coisa foi desenvolvida por lá. Ficamos ali com o material dos jovens e tudo mais, até terminar aquele tempo de escola dominical.
quando todo mundo desceu e a igreja se encontrou lá no auditório central da igreja. E ali, depois da escola dominical, as pessoas se reuniram e a discussão continuou. O que aconteceu lá na classe dos adolescentes? A questão era a seguinte, não sei qual era o material que eles estavam estudando, mas a certa altura, a professora da classe de adolescentes tratou do tema do aborto. E ela apresentou a visão bíblica sobre o aborto, mas logo começou a ser confrontada pelas garotas adolescentes ali presentes, que respondiam apresentando exatamente os argumentos feministas sobre o tema. Mas e se a mulher foi estuprada? Mas e se foi uma gravidez indesejada? E se a coisa não foi planejada? Ela vai ter que carregar isso para o resto da sua vida. Agora, para sua surpresa, né? Como foi para minha. Naquele dia, naquele domingo, havia talvez um homem só na classe das adolescentes, então eram só as mulheres conversando com a professora mulher. E todas as adolescentes ali presentes haviam nascido na igreja, sido batizadas na infância e participavam das aulas de escola dominical durante mais de 10 anos. Elas tinham lá na faixa dos seus 13, 14, 15 anos de idade. Não eram crianças criadas no mundo, não eram filhas de pais descrentes, eram filhas de pais cristãos, vivendo na igreja domingo após domingo, mas pensando segundo o mundo. A glória de Deus já não era mais o foco, por exemplo, do desfrute da sexualidade ou das implicações de uma gravidez. Às vezes nós somos essas pessoas, irmãos, dentro da igreja, mas pensando como o mundo. No fim das contas, diante dos convites que o mundo nos oferece, qual deve ser a postura do cristão? Como é que nós podemos ser consistentes e fiéis em termos dessa missão de vida, de ser dedicados à glória do Senhor? Como é que a gente se posiciona diante disso? Aqui é a hora de olharmos para a Escritura e percebermos como a Escritura providencia para mim e para você influenciadores, modelos que nos ajudam a visualizar isso de forma concreta. Você não precisa necessariamente seguir a Virgínia ou qualquer outro influenciador. Você tem modelos fiéis. Ok, eles não têm Instagram e TikTok, mas você tem que usar a mídia que eles usaram. Vai para a Bíblia. E a Bíblia nos apresenta a figura de Moisés. Especialmente no texto que nós lemos, nós encontramos a escolha de Moisés. O texto nos diz: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O texto está apresentando para a gente a realidade de que Moisés fez uma escolha. Basicamente, ele decidiu deixar o palácio e a glória do Egito para abraçar o sofrimento e viver para a glória de Deus. Mas quando você olha essa movimentação de Moisés, claro, direcionada pela graça do Senhor, o que é que está por trás dessa escolha? Porque quando a gente tenta fazer a anatomia dessa escolha, dissecar um pouquinho essa movimentação de Moisés, que a gente pode perceber as implicações
e as formas pelas quais eu e você podemos sair de uma vida centrada na nossa glória pessoal e começar a adotar uma postura daqueles que são dedicados à glória do Senhor. Então aqui são 3 aspectos fundamentais. 3 transformações radicais aconteceram nessa movimentação de Moisés, que eu e você deveríamos considerar e que deveríamos também abraçar. Uma mudança no nosso senso de tempo, uma mudança no nosso senso de valor e uma mudança no nosso senso de finalidade. Mudança no senso de tempo, mudança no senso de valor, mudança no senso de finalidade. Observa como isso aconteceu com Moisés. Então, a primeira delas é o senso de tempo. Primeiro, lembra lá da história de Moisés. Moisés cresceu, foi adotado ali pela filha de Faraó, e então cresceu tendo os privilégios do palácio. Significa dizer que Moisés viveu ou começou em um berço de ouro. Moisés recebeu alta instrução. Moisés recebeu a cultura do Egito. Moisés esteve diante de grandes nomes do poder. Moisés ocupava os espaços amplos do palácio. Moisés tinha uma vida de glória. Mas foi permitido a Moisés ter sido criado por uma mulher dos hebreus. E por isso a identidade dele, o senso de que mesmo no palácio ele não era dali, estava presente. E chegou o tempo em que ele, mesmo desfrutando dos maiores benefícios que alguém poderia receber, ele decidiu abrir mão de tudo e seguir um caminho diferente. Mas tudo aconteceu com uma transformação no senso de tempo. Porque o texto diz, pela fé Moisés, quando o homem já feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. O texto diz pra gente que Moisés entendeu que os prazeres que o palácio poderia oferecer para ele, os prazeres da glória pessoal, eram prazeres transitórios. O senso de tempo de Moisés foi transformado para ele entender o que é que era passageiro, o que era transitório e o que era permanente. O que escorreria pelas suas mãos e o que não seria perdido jamais. Na linguagem do Senhor Jesus, isso está conectado ao senso de valor. Existem tesouros que a traça e a ferrugem destroem. Mas existem coisas que não passam. O senso de tempo que Moisés adotou foi: eu não quero gastar a minha vida e eu não quero gastar o meu tempo com aquilo que vai ser passageiro e transitório. Eu não quero dedicar o melhor da minha energia, o melhor da minha disposição com aquilo que logo passa. Eu quero algo mais. Eu quero aquilo que não... Talvez você conheça a história de Jim Elliot. Jim Elliot foi um missionário que veio para o Equador. E aqui no Equador, entre tribos, ele foi morto e possivelmente
comido vivo comido morto por tribos canibais. Vivo não, né? Talvez você conheça a história da esposa dele, Elizabeth Elliot. A gente tem vários livros dela publicados em português. O Jim Elliot tem uma frase muito, muito boa. Ele diz assim: não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter para abraçar aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter para abraçar aquilo que não pode perder. Moisés entendeu que qualquer coisa que ele tentasse reter ali no palácio era transitória. Os prazeres do pecado são transitórios. A busca pela glória pessoal, mediante o pecado, é vaidade e correr atrás do vento. Beleza, você vai para a academia, toma seu whey religiosamente todos os dias, creatina, e talvez até você esteja injetando algumas coisas no braço, seu shape está impressionante. Tá. E daí? E depois disso? Beleza, você passa seu ensino médio olhando para aquela moça especial ou para aquele rapaz que é o mais bonito da escola. Todo mundo quer. E num dia ele pisca o olho para você, ou ele olha para você de uma forma diferente. Nossa, seu coração até bate de uma forma mais acelerada. Você sabe que ele não teme a Deus. Você sabe que ele não quer nada com o Senhor. Ah, mas todas as garotas querem ficar com ele. Beleza, você fica com ele. E aí? O que acontece? Qual é o fruto disso? Você estabeleceu como meta da sua vida alcançar o seu primeiro milhão antes dos 25 anos de vida. Olá, meu nome é Betina, eu tenho 19 anos e tenho R$1 milhão em patrimônio acumulado. Beleza, você atingiu o seu primeiro milhão. Se encheu o seu celeiro, não coube mais, você teve que derrubar o celeiro e construir um maior. E aí? Jesus diz: tolo, essa noite pedirão sua alma. E o que tens preparado? A mensagem da nossa cultura, irmãos, é que nós devemos abraçar os bens passageiros, porque tudo que nós temos é o momento presente e a nossa felicidade tem que ser garantida agora. O tempo no mundo é esse, o prazer é transitório. Viva agora, aproveite o hoje. O senso de tempo do cristão é diferente. Nossa alegria é futura. Por isso faz todo sentido abrir mão de glória pessoal no presente. Abrir mão daquilo que eu não posso reter para abraçar aquilo que eu não posso perder. Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. No mundo antigo isso é uma loucura. Quem rejeitaria um grande cargo em um concurso público, estabilidade financeira, para sair dali e sofrer como um missionário no meio de um povo que talvez até tire a sua vida? Quem ousaria fazer uma loucura dessas? Quem ousaria, no meio em que todo mundo está namorando, dizer: eu não vou namorar sem propósito? Eu não vivo para a minha glória, eu vivo para a glória de Deus.
Quem ousaria fazer as escolhas loucas? Somente aqueles que entendem o tempo de uma forma diferente. O prazer do pecado é transitório. Dura uma noite, dura alguns segundos, dura enquanto a sua conta bancária estiver cheia, mas passa. E o buraco que fica lá é infinitamente maior e muito mais doloroso. O senso de tempo precisa ser transformado. E Moisés, nosso influenciador aqui, nos ajuda a pensar nisso de uma forma diferente. Não me interessa ser chamado filho da filha do rei, do faraó. Não me interessa ter a glória, não me interessa ter um nome de reputação e fama. Me interessa experimentar aquilo que Deus tem para mim. É por isso que não apenas o nosso senso de tempo precisa ser transformado, mas também o nosso senso de valor. Porque o texto diz: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Moisés está fazendo uma equação na mente dele. A equação diz assim: bom, eu fico aqui com as riquezas, os tesouros do Egito, ou eu fico aqui com a humilhação de Cristo? Se você perguntar para qualquer coach da nossa época, ele vai dizer: meu irmão, pega o tesouro, dolariza, investe no seu patrimônio, garante sua liberdade financeira e assim você descansa para o resto da sua vida. Faz teu nome. Garante a sua situação. Aliás, trocar segurança financeira por humilhação, você está louco? Trocar estabilidade financeira por incerteza, deserto, você vai trocar palácio por deserto? Você está maluco? Não é sem razão que a Bíblia nos diz que as coisas de Deus são loucura para o homem. O homem natural não pode entender as coisas de Deus porque elas são discernidas espiritualmente. Na equação de Moisés, as riquezas do Egito, fama, sucesso, dinheiro, poder, prazer, tudo isso tem um valor menor diante da humilhação de Cristo, o opróbrio de Cristo. Entenda, o ponto aqui não é de que ficar rico é pecado, tá? Não é esse o ponto. A Bíblia nos apresenta homens que Deus abençoou com posses. Vários homens, que inclusive foram bênção na igreja do Senhor. José de Arimateia foi um deles. Barnabé foi um deles. Jó era um homem de posses. Deus não condena a riqueza. O ponto é onde está o seu coração e como está calibrado o seu senso de valor. Porque aqui, mais uma vez, nós encontramos essa antítese, essa separação fundamental. A visão do mundo nos diz: valorize as riquezas do Egito. Você tem que viver para ficar rico. É dinheiro, é sucesso, é poder, é likes, são conquistas.
A proposta do mundo nos diz, são essas coisas que têm valor real, e são essas as coisas que você deveria buscar. E aqui a gente precisa fazer autoavaliação, não é? Pensa, por exemplo, no domingo como o dia do Senhor. Dia separado para adoração, celebração e descanso. Biblicamente é assim que o domingo nos é apresentado. Mas então nós transformamos o dia do Senhor em um dia como qualquer outro, sujeitos à nossa agenda pessoal e ao nosso senso de valor. Então é assim, se você é um jovem se preparando para o Enem, hoje não vai dar para ir para o culto. Estou muito preocupado em estudar para poder passar no Enem e assim entrar na minha formação e fazer a minha carreira. O que você está dizendo na prática? O que é mais valioso para você? Seu curso, sua formação, sua carreira. Pastor, mas é só um domingo. É só um domingo mesmo? Porque quem negocia um domingo para estudar para o Enem, eventualmente vai negociar outro domingo para estudar para o concurso. Eventualmente vai negociar outro domingo porque tem uma reunião da empresa e eu não posso faltar, porque senão o meu chefe não vai me promover. O senso de valor que nós temos adotado tem sido moldado por aquilo que o mundo nos apresenta. E ainda que nós cantemos que vivemos para a glória de Deus, são as nossas escolhas do dia a dia que revelam a quem nós estamos servindo e a glória de quem nós estamos dedicados. O mundo diz, valorize as riquezas do Egito. O Egito oferece dinheiro na sua mão, dinheiro na sua conta, dólar, viagens, sucesso, poder, fama. Mas na balança calibrada pelo Evangelho, humilhação em nome de Cristo ainda é mais pesada e mais valiosa do que tesouros sem Cristo. É Jesus que nos diz, aquele que perde a sua vida por amor de mim, a encontra. Quem não negar a sua vida, tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. A humilhação, o opróbrio é sempre incômodo. Não dá para romantizar isso aqui. Não é fácil, não é agradável. No nosso mundo isso é o equivalente ao cancelamento. Você vai ser zombado, humilhado, escanteado, talvez perseguido por andar na contramão. E olha o que Moisés sofreu. Moisés tanto foi desprezado pelo próprio faraó, como foi desprezado pelo próprio povo a quem ele se dedicou a servir. Essa não é uma história bonitinha. Essa é uma história de desafios. O Evangelho não promete a você que se você decidir viver para a glória de Deus, então tudo agora vai dar certo na sua vida. Não.
Você vai perder empregos, você vai perder relacionamentos, você vai ser isolado de alguns amigos. Mas a humilhação, o opróbrio de Cristo é infinitamente mais rico do que qualquer tesouro que pode ser oferecido a nós nesse mundo. Nosso senso de tempo precisa ser transformado e o nosso senso de valor também. O que é que você valoriza? O que é que você está buscando como meta de vida? O que é que orienta os seus sonhos? Mas, finalmente, um senso de finalidade. Moisés não apenas entendeu que os prazeres do pecado eram transitórios, não apenas entendeu que as riquezas do Egito eram muito menores do que a humilhação por amor a Cristo. Moisés entendeu que o fim era glorioso. O texto diz assim: considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés disse: eu posso sofrer agora, e eu posso não ter nada agora, porque lá na frente, lá na eternidade, tem algo garantido. O nosso tempo diz: o mundo aguarda nada. O mundo só tem o presente. Não há esperança além dessa vida. É por isso que aqui e agora que você tem que beijar na boca o máximo possível. Que você tem que ter a riqueza maior possível. Que você tem que realizar os seus sonhos o máximo possível. Você só tem o agora. Mas aquele que vive com Cristo, aquele que vive para a glória de Deus, entende que nós estamos apenas no prelúdio da eternidade. E no prelúdio da eternidade, alguns raios do sol da eternidade começam a brilhar aqui. E nós teremos momentos verdadeiramente gloriosos, cheios de alegria. Aliás, cada domingo em que o povo do Senhor se reúne, participa dos meios de graça, palavra e sacramentos. Cada domingo em que o povo do Senhor se reúne para adorar a Deus e desfrutar de comunhão, é uma antecipação da eternidade. Mas, desse lado da eternidade, nós entendemos que estamos no ainda não. Ainda não. Algumas coisas já estão presentes diante de nós, mas nós ainda aguardamos o que há de vir. O mundo só tem o agora. Nós temos a eternidade inteira. Talvez você já tenha ouvido falar do teste do marshmallow, já tenha visto alguns vídeos sobre o teste do marshmallow no YouTube. O teste inicialmente foi uma pesquisa científica que tentava identificar esses padrões de autocontrole e o efeito disso sobre o desenvolvimento e o sucesso de certas pessoas. Então eles fizeram uma pesquisa com crianças, colocaram crianças em uma sala e diziam: olha, aqui tem um brigadeiro, vá lá, pode ser feito com diferentes elementos. Mas como o teste do marshmallow, vamos lá, aqui tem um marshmallow, né? Eu vou sair da sala e você vai ficar aqui e o marshmallow vai ficar aqui na sua frente, mas faz o seguinte: não come esse marshmallow não. Se você esperar, quando eu voltar, eu vou te dar um outro marshmallow. E aí, quando o adulto saía da sala, começava a verdadeira provação da vida daquelas crianças, né? Elas estavam ali, olhando o marshmallow na sua cara. O que eu vou fazer? Está aqui, está pronto. Eu consigo cheirar, eu consigo tocar.
E nos vídeos é sempre engraçado, porque tem criança fazendo de tudo. Tem criança que fica cheirando, fica brincando, tem criança que quase coloca na boca. Mas na pesquisa original, algumas crianças seguraram a onda e esperaram. E depois foram recompensadas com um marshmallow extra. Algumas crianças não esperaram e comeram logo. E a pesquisa acompanhou essas crianças e tentou efetivamente perceber um desenvolvimento do seu perfil psicológico e posturas diante da vida. E aquelas que expressaram maior domínio próprio tiveram resultados melhores, né, em termos profissionais, relacionais, dentre outras coisas. Mas isso ilustra para mim e para você essa capacidade de aguardar, de retardar ou adiar o prazer em busca de um prazer maior. Como o mundo não tem o depois, eles têm que comer o marshmallow agora. Só tem agora. Mas eu e você sabemos que vale a pena não comer o marshmallow, porque tem um galardão lá na frente que nos aguarda. Vale a pena cultivar a pureza sexual. Vale a pena cultivar a sua integridade no serviço. Vale a pena cultivar a sua integridade nos estudos. Vale a pena não pegar os atalhos imorais desse mundo. Porque você não está buscando plenitude aqui e agora. Você sabe que a plenitude virá. O seu senso de finalidade foi transformado. Lembre-se, você não vive só para passar no vestibular, para ter dinheiro ou para ter sucesso. Você vive para a eternidade. Cada escolha hoje está moldando o seu coração para aquilo que virá depois. O que é uma vida dedicada para a glória de Deus? É uma vida que aprendeu do exemplo de Moisés e experimentou uma transformação no seu senso de tempo, no seu senso de valor e no seu senso de finalidade. Sabe, quando a gente olha ou escuta os influencers, especialmente quando eles estão fazendo uma publi, eles deixam a gente com um chamado, né? O cara da Growth mostra lá como ele está forte, como esse whey está funcionando para ele. Ele diz, vai lá, compra o seu e usa o meu cupom. A moça lá, Manucite, né, com a gominha de, sei lá, creatina, sei lá o que é. Vai lá, aproveita e compra o seu. Olha para o influenciador Moisés e olha ele dizendo para você, escolhe a vida dedicada para a glória de Deus. Não tem cupom não, tem crença, tem fé. Somente pela fé em Cristo Jesus, eu e você podemos viver nesse mundo com um senso de tempo diferente, com um senso de valor diferente e com um senso de finalidade diferente. Sem Cristo, nada disso é possível. Mas com Cristo, nós podemos viver vidas verdadeiramente dedicadas à sua glória. E uma vida que não é dedicada para a glória de Deus, é uma vida que não vale a pena ser vivida. Porque aqueles que tentaram fazer o seu nome nesse mundo, descobrirão que na eternidade, toda a sua glória, junto com o seu nome, será destruída. Mas aqueles que escolheram a humilhação de Cristo perceberão que abrir mão do que você não pode reter para abraçar o que você não pode perder é a melhor escolha do mundo. Ter Cristo para sempre é incomparavelmente melhor com qualquer glória que eu e você possamos ter, efêmera desse lado da eternidade. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, pela bondade do Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos permite pensar e
reavaliar as nossas escolhas, os nossos caminhos, especialmente diante daquilo que nos tem sido oferecido nesse mundo. Ó Pai, nós somos bombardeados todos os dias com mensagens que dizem viva para si, viva para a sua glória. Mas nós queremos, como ensina o breve catecismo, entender que o fim principal da nossa vida é glorificar a Deus e desfrutar do Senhor para sempre. Então ajuda-nos, transforma o nosso senso de tempo, o nosso senso de valor e o nosso senso de finalidade. E assim reorienta a nossa caminhada. Para aqueles aqui, ó Deus, que já estão direcionando a sua vida nesse sentido, ó Deus, converte-os dos seus maus caminhos, para que eles sejam levados a uma vida que glorifica o Senhor. Permita que eles possam cursar a sua faculdade para a glória do Senhor, possam desenvolver o seu trabalho para a glória do Senhor, possam cultivar o seu relacionamento para a glória do Senhor, e assim possam viver inteiramente para a glória do Senhor. Ajuda-nos, o nosso coração desalinhado, o tempo todo quer se voltar para a nossa própria glória. Por isso, perdoa-nos e tem misericórdia de nós, para que continuamente sejamos lembrados, alimentados e resgatados pela Tua palavra, para não vivermos para nós mesmos, mas vivermos unicamente para o Senhor. Nós te louvamos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Queria mais uma vez agradecer ao reverendo Alan Porto pela palavra. Nós temos uma lembrança aqui do nosso UMP. Eu queria fazer mais uma oração aqui. Pai Santo, Todo-Poderoso, bendito seja o Teu nome para todo sempre, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, é quem nos chama, o Senhor é quem nos capacita, ó Pai, para toda boa obra, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, também pela vida, ó Pai, desse Teu servo, o reverendo Alan Porto. Te agradecemos, ó Pai, pela disposição dele de estar aqui conosco, de trazer, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai, para nesse congresso, ó Pai, para aqueles que estão aqui presentes, que nos acompanham também pela internet. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, é aquele quem, pelo Teu Santo Espírito, abre, ó Pai, as nossas mentes para compreender da Tua palavra, ó Pai. E te pedimos, ó Deus, que dia após dia o Senhor trabalhe, ó Pai, no coração de nós. Trabalhe, ó Pai, para que possamos ser servos fiéis a Ti, ó Pai. Que possamos ser encontrados, ó Pai, fiéis no Teu caminho. Te agradecemos, ó Deus, por tudo, por este congresso, ó Pai. E que o Senhor continue a nos abençoar, ó Pai, também no dia de amanhã, onde teremos ali a segunda parte, ó Pai, junto com a federação, e que o Teu servo, ó Pai, reverendo Alan Porto, estará conosco também. Que o Senhor continue com ele, o abençoando, cuidando. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Convido mais uma vez a equipe de música e os irmãos que fiquem de pé para cantarmos o hino. Uma cidade.
venceremos todo mal. Ser testemunha, disse o Senhor. Falemos sempre de Jesus, sem temor. Mocidade, testemunhas de Jesus, sim, a solução de tudo está na cruz. Convido todos hoje a fazer a leitura do moto com a gente. Vamos lá? Todos juntos, a uma só voz? Alegres na esperança, forte na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Amém. Gente, para a gente finalizar, vou chamar o reverendo Everton para a gente fazer uma oração, para agradecer pelo o alimento que vamos estar desfrutando aqui. Tá bom? Vamos orar, irmãos, agradecendo. Pai amado, nós louvamos o Teu santo nome por esse primeiro dia de congresso, pela vida de todos aqueles que aqui estão, pela vida dos colegas pastores que estão conosco, pela vida do reverendo Allen, que foi mensageiro do Senhor nesta noite. Te agradecemos, ó Deus, pelos jovens, adolescentes do nosso presbitério que aqui estão reunidos, pelas igrejas representadas, ó Deus. Te agradecemos também pelos irmãos que estão aqui apoiando os nossos jovens e que já têm orado e sustentado eles em oração. Nós te agradecemos por todos os momentos, ó Deus, nesse congresso, pela alegria de estarmos juntos como família do Senhor, desfrutando, ó Deus, da comunhão contigo e também uns com os outros. Te damos graças também, Pai, pela palavra que nos foi ministrada, que de fato possamos amar ao Senhor, que as nossas escolhas possam demonstrar, ó Deus, o desejo sincero de sermos dedicados a Ti. Possamos servir e adorar ao Senhor, e não como o mundo, que tem escolhido servir e adorar a criatura ao invés do Criador. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor conceda, ó Deus, aos jovens dessa geração o privilégio de continuar servindo ao Senhor, dedicados, e de um modo a influenciar, ó Deus, aqueles que ainda estão perdidos. E que debaixo do Teu cuidado sejam usados como instrumento nas Tuas mãos. Te agradecemos também, desde já, pelo dia de amanhã, pela continuidade do nosso congresso, e que o Senhor esteja abençoando a FEMPAR, ó Deus, reverendo Vinícius, ó Deus, como conselheiro, Eziel como presidente, ó Deus, cuidando de toda a diretoria e de todas as sociedades, ó Deus, do nosso presbitério federadas. Que a graça do Senhor repouse sobre eles. E nesse instante também te damos graças pelo momento de confraternização que teremos, pelo alimento que o Senhor providenciou para nós, e te damos graças pela vida de todos aqueles que serviram ao Senhor, a Deus, tanto na cozinha quanto na organização e preparação desse congresso. Que a graça, o cuidado e a bênção do Senhor continue sobre cada um de nós, e que possamos nos alegrar ainda mais agora no convívio, ó Deus, fraternal que o Senhor nos permitirá ter. É o que nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos.
Boa noite. Nós estamos realizando a conferência, o congresso, junto com a Igreja Federação e a sociedade local. E nós temos disponibilizado e agraciado todos, cada um de nós, participar desse momento de forma basicamente gratuita, né? E a Federação, com vistas em projetos futuros, para também outras atividades evangelísticas, desenvolveu alguns materiais e nós estamos com um stand ali fora, uma lojinha. Você pode passar ali e dar uma olhada em alguns produtos que nós estamos vendendo e de bastante utilidade, talvez, aí para você. Blocos de anotação, temos canecas, chaveiros, adesivos, bottoms, né? Então, se você quiser dar uma passadinha ali para conferir tudo isso. E também a diretoria pede para avisar que, mesmo que você não tenha feito a inscrição para estar aqui essa noite, você pode participar do momento ali de comunhão, refeição agora conosco, tá bom? E nós te agradecemos pela sua presença e contamos com você amanhã também, às 9 horas, aqui na igreja para continuidade, segunda parte. Bom, obrigado. Que Deus abençoe.